A segunda temporada de Round 6 deu destaque pro Frontman, o líder da organização dos jogos, mas agora como um jogador e aplicando o mesmo golpe que Yunnan, o velhinho lá da primeira temporada que na verdade era o grande organizador. Ji-Han novamente caindo no golpe do jogador 001, ô inocente. Sabe de nada, inocente. Mas será? Vamos trocar ideias sobre essa teoria e os detalhes dessa segunda temporada de Round 6 que podem indicar que Ji-Han sabe sobre a identidade do jogador 001. Jogador 456, bem-vindo ao jogo. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes rapidinho aqui, galera, já vai deixando a sua força pra gente aí, é muito importante. Se você achar lá na frente que a gente não merece, depois você dá o seu dislike, mas aqui eu preciso bastante do seu like e a sua inscrição. Caso ainda você ainda não seja inscrito, vai ser legal demais ter mais você aqui com a gente. A gente acabou de bater a nossa meta de 100 mil inscritos e vai ser muito legal a gente continuar crescendo cada vez mais. Valeu de coração. Olha, eu ando vendo na internet algumas pessoas criticando o Ji-Han por tá caindo novamente no golpe do 001. Alguns até dizem que o Ji-Han tá até mais inocente do que lá na primeira temporada. Mas analisando bem a fundo e mudando um pouco a perspectiva de como você assiste a série, talvez a gente pode ter alguns sinais de que quem tava enganando o tempo todo era o Ji-Han, ou pelo menos parte do final da temporada. Mas para que a gente consiga analisar todos esses detalhes e acompanhar essa teoria dessa linha de raciocínio, primeiro vamos passo a passo das informações que temos até o momento. Na primeira temporada do Round 6, vimos o jogador 001, o velhinho Yunnan, enganando o Ji-Han, não sendo apenas um jogador, mas o próprio criador do negócio todo. E agora na segunda temporada temos novamente o jogador 001 aplicando o mesmo golpe. E como Ji-Han escolheu entrar nos jogos novamente, provavelmente o Frontman viu a necessidade de que ele entrasse para que pudesse dar aquela cortada nele, né, e acompanhar o Ji-Han de perto, porque ele poderia ser alguém que estragaria a continuidade dos jogos. Bom, e a partir daqui os detalhes começam a ficar bem interessantes. Segue o raciocínio. O primeiro momento que o Frontman desperta a curiosidade do Ji-Han é quando o Frontman mostra suas incríveis habilidades de luta contra o Thanos. E tudo bem que Thanos não era muito lá habilidoso nem nada, mas foi um massacre, cara. Claramente uma luta de alguém que manja muito de luta e outro que não. Inclusive o Frontman quase mata o Thanos, né? Se ele não se acalmasse ali, ia rodar. Além disso, o Ji-Han viu praticamente um flashback da primeira temporada na votação. O jogador 001 votando pra continuar os jogos, assim como o velhinho fez lá. Mas é no segundo momento que a gente tem que se atentar, e provavelmente foi quando ligou o primeiro alerta do Ji-Han. Foi no momento que o Frontman chama o Ji-Han pelo nome, no início do segundo jogo. Ele questiona como o Frontman sabe o nome dele, e o 001 dá a desculpa que escutou o amigo dele chamando pelo nome e achou que seria tranquilo ele chamar também. E o porquê o Ji-Han estranha isso? É que o amigo do Ji-Han chama ele pelo nome em apenas 3 momentos bem específicos antes deles se apresentarem. A primeira vez foi o encontro de Ji-Han e o amigo lá na escada subindo para os jogos da batatinha frita. A segunda vez, cochichando sobre a boneca na noite do pós-jogo da batatinha frita. E a terceira e última vez é no dia do segundo jogo, quando eles estão especulando que o segundo jogo será a colmeia e sobre a figura do triângulo. No segundo e o terceiro momento, não tem ninguém mais perto. Eles estão apenas os dois, sozinhos. O Frontman não tá perto e mesmo que tivesse, ele teria dificuldade de ouvir porque ele estava falando muito baixo. Só no primeiro momento, o amigo do Ji-Han grita algumas vezes o nome dele, subindo pro jogo da batatinha. Mas o Ji-Han perceberia que o número 001 estaria ali por perto, porque é um número que destacou muito na cabeça dele. Esse primeiro momento poderia até dar a brecha para que a desculpa do Frontman fizesse sentido, mas aí que vem outro detalhe muito importante. Na conversa que rola entre o Frontman e o Ji-Han na noite depois da primeira votação, ele fala sobre o estado da sua esposa pro Ji-Han. Reparem bem que ele ainda tá chamando o Ji-Han de 456, no ponto que ele fala que ele entende o que o Ji-Han quer dizer sobre todo aquele dinheiro. Essa conversa acontece muito depois dele encontrar com um amigo dele lá na escada, onde ele já tava gritando o nome dele. Então aqui
na linha de raciocínio, no ponto de vista do Ji-Han, ele já deveria saber o nome dele. Então, assim, mesmo se ele escutou, aqui ele já poderia estar chamando o Ji-Han pelo nome. Mas não, ele chamou por 456 e lá no segundo jogo, do nada, no absoluto nada, ele já tá chamando de Ji-Han. Essa pode ser a linha de raciocínio do Ji-Han. E aí vem o detalhe que eu acho que mais fez o Ji-Han se ligar quem o Frontman é. Depois da segunda prova, quando eles se apresentam e falam seus nomes, o Frontman se apresenta como Il-yong. Repara como esse momento o Ji-Han olha fixamente pro Frontman com muita estranheza. E o porquê isso causou tanta estranheza? O nome possui um significado muito, mas muito suspeito. O Il, em sino coreano, significa o número 1. Il-yong, em inglês, é jovem. Uma referência bem clara e óbvia do antigo número 1 de Yunnan, o velhinho lá da primeira temporada. O Ji-Han pode ter pego a referência, afinal, é uma referência muito óbvia. 2 jogadores 001 com o nome Il e o segundo ainda com Il-yong. Eu não sou expert em coreano, mas o número 0 é Gong. E ele até faz uma brincadeira para lembrar o nome dele mais facilmente. Gong, Yong, Il. Porque Gong e Yong são palavras muito parecidas. O que seria fácil de lembrar 001. Gong, Yong, Il. Muito, mas muito suspeito. Fora que ele é o único do grupo que não fala o sobrenome. O cara basicamente se apresentou como o número dele para as pessoas. Olha isso, cara. No diálogo entre Ji-Han e o seu amigo na noite anterior ao terceiro jogo, o amigo dele pergunta por qual motivo ele voltou e ele fala que foi pra voltar e avisar todo mundo e tentar salvar o quanto ele puder ali, o quanto ele puder ajudar todo mundo ali e acabar de uma vez por todas os jogos. Reparem bem que a ideia dele ainda aqui é tentar salvar todo mundo, não importa o que aconteça, ou pelo menos tentar salvar o máximo que ele puder. Reparem bem nessa parte aqui, porque lá no final vai ser muito importante para vocês verem a mudança drástica que ocorre. No meio da terceira prova era para fechar em 4 membros o grupo. O Frontman fala que iria arrumar outro grupo. O grupo do Ji-Han entra lá na sala, mas antes o Ji-Han dá uma boa conferida se o Frontman conseguiu arrumar algum grupo. Mas em nenhum momento ele enxerga o Frontman. Só para vocês terem ideia, o grupo do Ji-Han foi um dos primeiros a conseguir fechar essa fase e ir até a sala. Se o Frontman tivesse por ali ainda, se ainda tivesse tentando arrumar um grupo efetivamente, ele ainda estaria tentando ali. Ele tava atrasado. Ele não tinha grupo, gente. O Ji-Han deveria ter conseguido achar ele, o que pode ter causado estranheza ali pro Ji-Han. Na última fase da terceira prova, o Frontman sabe exatamente qual é o número de membros por grupo que será. E nesse momento, reparem bem a cara do Ji-Han, de que conseguiu captar e tinha algo estranho ali. E cara, obviamente, se você parar pra pensar logicamente, dá pra chegar nessa solução que o Frontman chegou ali, mas assim, tão rápido e no meio de tanta coisa acontecendo, no meio de tanta morte ali, só se você for o arquiteto do bagulho pra você conseguir adivinhar uma coisa absurda dessa, cara. E antes da última votação da temporada, o Ji-Han e o Frontman debatem ali sobre tentar ou não convencer as outras pessoas a mudar o voto ali. O Ji-Han, ele quer tentar chegar ali na galera e mudar o voto do pessoal. Tentar argumentar ali para os jogos acabar e todo mundo sair ali com um dinheirinho ali, né? Pra tentar quitar suas dívidas, pelo menos ninguém morre. Só que o Frontman fala que era melhor que não se tentasse isso, porque isso poderia acabar gerando uma guerra. Isso poderia acabar gerando uma confusão antes mesmo da votação. E às vezes isso tornaria até um tiro no pé deles, né? Só que depois que a votação acontece, que empatou e geraria uma outra votação, o Frontman muda completamente a sua forma de pensar e começa a pensar como o Ji-Han estava pensando. Justamente o pensamento que ele tinha sido contra. E acontece exatamente o que eles previam. Começa uma guerra entre as turmas e o Ji-Han percebe que agora eles têm garfo na comida. Ele percebe que é o começo do jogo especial. Nesse momento, o Ji-Han pode ter percebido a mudança drástica da opinião do Frontman e que de certa forma ali foi o próprio Frontman quem iniciou essa guerra ali. Percebam a cara que o Ji-Han faz, começando a ligar os pontos ali. Ele vê o garfo na comida, a mudança drástica de opinião do Frontman, que agora, graças a essa mudança, começou a gerar uma confusão total, coisa que já era esperada pelo próprio Frontman. O Frontman que trouxe isso, que poderia gerar
uma enorme guerra. Então percebem que o Frontman pode estar tentando gerar, realmente incitar essa guerra. E o Ji-Han provavelmente deve ter percebido. Depois da confusão gerada entre as turmas para a mudança de votos ali e tal, o Ji-Han avisa sobre a noite especial. E em certo momento ali, ele fala que precisavam derrotar o Homem de Máscara Preta, que era o líder dos jogos. E nesse momento que ele fala olhando fixamente pro Frontman, fixamente pro 001. E agora nesse ponto eu acho que é o ponto crucial onde o Ji-Han mudou a chave ali mesmo. Na estratégia de roubar as armas, o Ji-Han fala pra ninguém agir na noite da luta, onde os círculos vão atacar os X. E não tinha como, os círculos queriam que os jogos continuassem. Só que o Ji-Han fala pra que alguns ali dos X, né, que eram mais próximos ali, que eram de mais confiança, não agissem durante a briga, que não entrassem no meio dessa violência, porque se eles entrarem, podia acontecer que alguns deles acabariam morrendo e eles ficariam meio que mais fracos para conseguir fazer aquela rebelião. Inclusive o amigo do Ji-Han fala que, pô, a gente não vai entrar, mas os X já meio que estão em desvantagem porque tem mais mulher, mais idosos ali. E a gente não vai participar, eles vão ficar mais em desvantagem ainda. E o Ji-Han insiste que era pra não entrar. E olha só, o Frontman pergunta pra ele se a ideia dele é se sacrificar pelo bem maior. E ele diz, se a gente perder essa chance, o sacrifício vai ser ainda maior. Mesmo que seja um sacrifício, a gente precisa acabar com esse jogo agora. Se liga bem nessa fala que ele diz. É uma coisa extremamente diferente do que ele estava dizendo lá em cima. Aqui, ele tem uma mudança de pensamento do tipo colossal, cara. É totalmente ao contrário do que ele estava falando lá em cima. Antes, ele estava falando que queria salvar o máximo de pessoas possíveis. Aqui, ele já tá falando em sacrificar todo mundo para que eles consigam detonar os líderes. É uma mudança de pensamento extremamente drástica, gente. Ele tá pensando de um jeito heróico até o momento um pouco antes ali da confusão entre as turmas. Depois disso, ele liga os pontos, tudo, ele vê que é a noite especial, justamente ali a noite que tá acontecendo a confusão, ele tem aquele vislumbre de ficar ligando todos os pontos, cara, e chega à conclusão de que o Frontman tá de novo, ou pelo menos algum dos líderes tá de novo nos jogos. E aí ele muda completamente o jeito dele de pensar, e a partir de agora, ele não tá muito mais aí se vai morrer gente durante a rebelião, ou se vai... Ele está disposto a sacrificar as pessoas para que ele consiga alcançar o objetivo dele, que é acabar com o jogo. E o porquê que ele não revelaria ali para todo mundo que ele percebeu que o 001 é o Frontman, ou que pelo menos o 001 faz parte dos jogos. Porque ele quer acesso à sala de controle, ele quer acesso privilegiado para que ele consiga de pouco a pouco desmontar toda a organização. Vocês percebem que ele pegou o quadrado lá na porta de refém para que ele pudesse levar eles para os lugares? Porra, nada melhor do que ter o próprio líder ali do lado dele para conseguir as coisas, para conseguir chegar no coração dos jogos mesmo. Ó, eu tô com o líder aqui, é o único jeito que eu vou conseguir chegar bem no coração do jogo. Então eu vou deixar ele aqui, vou fingir que eu não sei quem ele é e vou chegar lá e vou chegar lá bem no ponto que eu quero. No coração dos jogos, na sala de controle. O Ji-Han, ele pode estar disposto a sacrificar todo mundo ali para conseguir acabar com o jogo, e ao mesmo tempo que o Frontman tentava ganhar a confiança do Ji-Han para enganá-lo, o Ji-Han podia estar fazendo o mesmo com ele. É isso aí, galera, mais um vidinho aqui de Round 6, segunda temporada de Round 6 aqui, dessa vez trazendo uma teoria de explodir cabeças aí, hein? Lembrando, né, é uma teoria, isso é com base em detalhes e também dependendo da forma que você, dependendo da perspectiva que você enxerga a série. Se você enxergar de outras perspectivas, você vai conseguir enxergar outras coisas. Talvez essa teoria não faça tanto sentido pra você. Eu acho legal a gente cogitar isso, porque eu acho muito difícil o treinamento todo que o Ji-Han teve, simulações dentro da cabeça dele toda ali, cara. Certamente ele simulou alguém infiltrado ali. Não só ele, né, mas você vê que alguns participantes até acusam o próprio Ji-Han de ser um infiltrado. Então você percebe que não é muito difícil de pensar nisso. Então eu acho que pelo menos um pouco essa teoria faz sentido sim, mas lembrando, teoria, né? E é o seguinte, se você ainda não deu o like, já aproveita, já deixa esse likezão aí pra
fortalecer a gente. Se você ainda não é inscrito, vem fazer parte, vai ser top demais. Agora, mano, é rumo a 1.000.000, meu irmão. Agora é rumo a 1.000.000, meu irmão. Agora nós tá pensando alto e não quer nem saber mais nada. Eu conto muito com a tua ajuda, beleza? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e foi!